Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Denis Ferres. Ele é CFO da Simpar. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Simpar é uma holding que controla 6 empresas independentes e forma um grupo que foi criado há mais de 60 anos, com a fundação da transportadora Júlio Simões. A empresa começou com um caminhão, comprado para transportar produtos hortifruti grangeiros de Mogi das Cruzes para São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo ano, a empresa começou a diversificar a atuação e, na década de 1970, fez a primeira aquisição de uma empresa 3 vezes maior, a Transcofer. Em 1972, a JSL já possuía uma frota de 42 caminhões. A companhia teve um grande ciclo de crescimento ao longo da década. Depois disso, o grupo intensificou a diversificação e passou a atuar também em locação de veículos leves e fretamento para transporte de colaboradores. A empresa teve um crescimento significativo no ciclo de terceirização das indústrias. E todos esses movimentos levaram a JSL em 2001 à liderança do ranking no seu segmento, uma posição que ela permanece desde então. Em 2020, a atividade de holding, que até então era feita pela própria JSL, passou a ser exercida pela Simpar, que consolidou as participações acionárias e a equipe corporativa para direcionar, acompanhar e controlar a execução dos planos de negócios da JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Original Concessionárias e BBC. E você quer conhecer mais sobre a Simpar? Participe então, mande a sua pergunta pelo nosso chat, porque é hora de conversar com o Denis Ferres, CFO da companhia, que já está conectado para falar um pouco mais sobre a gente, para a gente conhecer um pouco mais sobre mais essa companhia aqui no BMC Business. Olá, Denis, seja muito bem-vindo aqui na BMC News. Boa noite, Hanna. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui da BMC News. Estou à sua disposição e, mais uma vez, é muito bom poder estar aqui, contar um pouquinho da história e levar as notícias do grupo através de vocês. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Deixa eu só confirmar, tá certo mesmo a pronúncia aí do seu sobrenome? Ferres, tá certo? Ou Ferrez? Tá certo. Tá Se certo? você for do Rio, vai ficar mais chiado, assim, ó, Ferrez. Ferrez? Ah, então tá bom. Sou do Pará, então pode ficar Ferrez. Tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos começar então a nossa conversa falando, né, do anúncio que vocês fizeram em relação à compra do grupo Sagamar. Né, a gente falou bastante sobre isso aqui durante a nossa programação e com isso a companhia também acabou entrando no mercado de veículos no Nordeste. A transação já foi concluída, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e ainda depende de alguma aprovação. Como é que deve ser a incorporação também em relação a essa empresa, a Simpar? Tá. Hanna, a gente está muito animado com esse movimento, mas o fato é que isso ainda depende do CAD e da aprovação das montadoras. Então, fazer qualquer comentário agora nesse momento em que a gente depende da aprovação talvez não seja o mais adequado. Embora a gente está muito animado, inclusive, que a Sagamar traz junto dela um profissional extremamente experiente do setor, que é o Alessandro Soldi, e que isso tudo se confirmando será o CEO dessa nossa unidade de negócio. Então, estamos bastante animados, mas dependemos do CAD e da aprovação das montadoras. Tá? Queria que você falasse um pouquinho, né, antes da gente dar andamento aí na nossa conversa, queria que você apresentasse um pouco como é que funciona o plano de negócios de vocês e em relação ao nicho também de atuação. Tá bom. A gente tem tido uma atuação bastante diversificada e isso tem sido, na verdade, não só um aspecto de resiliência, mas também uma diversidade de avenidas de crescimento. Então, o grupo atua na logística e na mobilidade,
de uma forma mais ampla, e também tem foco em concessões, né? Concessões onde a gente procura um perfil de um investimento não que seja do zero, mas um investimento que seja de melhoria no ativo, onde já tenha uma certeza, uma previsibilidade da receita bastante grande e no longo prazo. Então, atuamos em logística, aluguel de automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos, e também no ramo de concessões, e temos umas iniciativas no varejo do automóvel, como a gente acabou de falar, e também na BBC, que é o braço de serviços financeiros que deverá permear todo esse ecossistema do grupo, né? Os investimentos, se você já quiser entrar dentro do investimento, aí você me avisa se eu estou eventualmente avançando. A gente anunciou recentemente um plano de investimentos para o ano de 2022. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, eu posso comentar aqui, que ele está basicamente direcionado nas verticais do nosso negócio que tem mais demanda por capital, né? Que é basicamente o aluguel de ativos, seja veículos leves, no caso da Movida, ou caminhão, máquinas e equipamentos, no caso da Vamos. O total desse investimento anunciado foi estimado entre 10 a 12 bilhões de reais para o ano de 2022. Uhum. Queria que você falasse agora, né, em relação ao plano de investimento da Simpar. Vocês estão prevendo aí de 3 anos em 1 ano, cerca de 12 bilhões de reais, né, para esse próximo ano, já para 2022. Qual deve ser o foco desse investimento e ele vai ser distribuído entre todas as empresas do grupo e de que forma? Tá certo. Isso é verdade. Houve o que eu considero a verdadeira troca de patamar do grupo, né, no ano de 21. Como você está bem lembrando, a gente, por exemplo, investiu nos últimos 3 anos cerca de 6 bilhões de reais. Aí chega no ano de 21, aqui, conforme a gente divulgou no documento, a gente já investiu até outubro, últimos 12 meses, 7,4 bilhões de reais. Então, quer dizer, o somatório dos 3 anos anteriores cabe dentro do que a gente fez em 21. E o nosso negócio, Ana, tem um aspecto bastante interessante, porque você faz esse investimento, mas você só vai colher o usufruto dele na sua plenitude, ou seja, no horizonte de 12 meses, com o passar do tempo. Então, grande parte desse incremento do investimento que nós fizemos agora, ele não está refletido na geração de caixa passada da companhia, né? Então, se você me perguntar se isso indica que a gente já tem um crescimento contratado, eu tenho segurança em afirmar, porque o grupo tem 80% de toda a sua atividade vinculados a contratos de longo prazo. Então, isso dará o seu fruto nos meses que virão, até que você complete 1 ano da data do investimento feito. Aonde vai esse investimento? Nossos investimentos, historicamente, eles vão em ativos líquidos, né? Então, estamos falando de equipamentos móveis, né? Basicamente, automóveis, que devem responder pela maior parte. Eu diria que dos 10 a 12 bilhões, pelo menos metade deve ficar em automóveis leves. Depois, uma outra grande parte, não exatamente a metade, fica em caminhões, máquinas e equipamentos, e aí um saldo menor em outros investimentos que vão passar, por exemplo, pela maturação das concessões ganha dentro da nossa unidade CS Infra, né? A CS Infra hoje ela já detém uma concessão de uma rodovia no norte, 2 terminais portuários na Bahia, um BRT em Sorocaba, e agora, com a aprovação dos acionistas minoritários, né, eles decidiram de forma unânime, eles aceitaram a incorporação de um novo ativo da Ciclus, né, que diz respeito à gestão e valorização de resíduo sólido, né? Então, isso encorpa a nossa base de concessão e também terá investimentos associados a isso. Mas essa é uma parte bem menor. Então, o grosso está indo em automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos. Ok? Uhum.
E Denis, a Simpar tem um longo histórico também de aquisições. Só no último ano investiu aí mais de 2 bilhões de reais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Esse investimento aí de 2 bilhões. E queria que você falasse como é que está o plano de crescimento da companhia para o próximo ano. O foco continua inorgânico? Essa é uma boa pergunta, Hanna. Eu diria, assim, as aquisições, elas trazem muita atenção, né? Elas, de fato, fazem parte de uma vertical de crescimento, basicamente, assim, de forma mais relevante dentro da atividade logística, né? Porque a atividade logística, embora nós tenhamos a maior empresa de logística do país, é um segmento ainda muito pulverizado, né? Então, apresenta uma oportunidade de consolidação grande. Mas o que tem impulsionado o nosso crescimento de forma relevante ainda é o crescimento orgânico, embora eu entenda que todos esses anúncios, e aí vale dizer que foram 8 anúncios, aí, talvez nos últimos 12 meses de aquisição, a gente tem cerca de 5 na área de logística, uma na vertical da Movida e 2 na vertical da Vamos. E lembrando que a atividade de fusão e aquisição das nossas subsidiárias está concentrada na Simpar para que os executivos desses negócios foquem no plano que é definido ao final de cada ano, para o ano seguinte, e que é basicamente um plano orgânico, né? Então, voltando, dando um passo atrás, o crescimento orgânico, mesmo na logística, ele foi importante. Muita gente não nota, mas a gente entregou, por exemplo, baseado no resultado do terceiro trimestre, um crescimento orgânico na logística de 17%. Esse não é um crescimento pequeno, é um crescimento muito acima do PIB. Tem muita gente que fala a JCL é tão grande, tão diversificada, que ela provavelmente vai refletir o crescimento do PIB. Não, isso não é verdade. A gente, historicamente, cresce muito além do PIB. Aí você vai perguntar por quê? Porque a abordagem da JCL junto ao cliente é uma abordagem de incremento de produtividade. Em momentos onde você tem também dificuldades do país, existe um flight to quality, onde o embarcador quer ter certeza da execução do seu serviço e procura uma empresa sólida que garanta a movimentação dos seus produtos. Então, esses são cenários onde a JCL se beneficia. Mas as aquisições nesse setor devem continuar, faz parte da nossa pauta de crescimento. Quando nós fizemos o IPO, a gente tinha uma visão de executar isso gradualmente, mas eu te garanto, posso dizer quase com o que foi feito hoje, você já antecipou, talvez em 3 anos, o que você esperava fazer em termos de aquisições, que implica em dizer que você já tem, por conta das aquisições, na logística, um crescimento de aproximadamente 50% a 55% das suas linhas de receita e EBITDA em bases anualizadas, né? Lembrando que nem todo esse número ainda transitou no resultado consolidado da nossa unidade logística. Então, quando você falar do grupo, eu ainda continuo dizendo que o crescimento que deverá prevalecer é o orgânico, e isso vale muito para a Movida, vale muito para a Vamos. Na original, a gente já tem adotado uma outra abordagem, que é a abordagem de consolidação que a gente falou agora. Mas é que o volume das outras duas, em bases orgânicas, é bastante relevante. Tá bom? Uhum. Perfeito. E vamos falar em relação aos resultados do último balanço, já que no terceiro trimestre a Simpar teve um lucro líquido recorde aí de 399 milhões de reais e redução na alavancagem para 3,3 vezes. Queria que você falasse qual é a sua expectativa para o fechamento do ano da empresa e vocês estão otimistas também com o resultado já olhando aí para o quarto trimestre? Tem condições aí para os números vierem melhores, os números se apresentarem aí de acordo com o que a companhia já está esperando? Certo. Bom, então deixa eu começar pelo índice de alavancagem. O 3,3 vezes, eu só queria lembrar que a gente tem um compromisso com o mercado, né, seja renda fixa ou renda variável, de entregar uma redução gradual da nossa alavancagem, medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA,
e com a referência sempre ao final de cada ano. Então, o compromisso que eu entendo que a gente continuará cumprindo, isso é algo que a gente vem cumprindo desde do ano de 2016, quando a gente anunciou essa intenção, é que você terminou o ano de 2020 com 3,5 vezes de alavancagem e, embora eu sei que a gente está com 3,3, mas sem fazer nenhuma projeção, eu tenho convicção que a gente acaba o ano de 2021 dentro desse compromisso e abaixo do 3,5, que é o nosso compromisso. Mas isso veja, isso aqui não é um guidance, é a minha convicção, olhando os números que se apresentam e olhando o compromisso que a gente já anunciou de forma bastante explícita de vir reduzindo gradualmente, né? Quando você fala dos resultados do quarto trimestre, especificamente, é importante frisar que esse é um negócio muito previsível. O nosso negócio ele não é feito de susto, né? Ele é feito de investimentos alocados em contratos com bastante assertividade na geração de caixa e, sim, eu espero, sim, uma continuidade desse bom momento, tendo em vista os investimentos que nós fizemos, né? Eu acabei de falar que a gente deve continuar usufruindo desses investimentos à medida que o tempo for passando, porque eles não contribuíram para o passado, mas deverão contribuir para o futuro. Então, não tem como eu pensar diferente, tendo em vista o volume do investimento feito. Então, eu acho que esse bom momento tende, na verdade, a continuar se acelerando, calcado, não numa especulação, mas sim nos investimentos realizados até aqui. Tá? Uhum. E vocês viram também a receita crescer, mesmo no pior momento da pandemia, e destacaram que os efeitos da Covid nas empresas foram pontuais. Queria saber se eles já foram supridos e quais foram também os maiores impactos que você gostaria de pontuar, né, que a pandemia causou no grupo, e qual é a expectativa para o ano que vem? Ana, lá atrás, se a gente voltar, eu acho que o maior impacto se deu quando houve um impedimento da mobilidade. E o segmento mais impactado foi, na verdade, o aluguel de automóvel de curto prazo, né? Mas tão logo isso foi superado, o próprio business de rent-a-car teve uma tendência de alta, porque as pessoas ganharam, na verdade, mais flexibilidade, né, de onde trabalhar. Então, um pouco do hábito observado no aluguel de carro, ele se modificou a favor da indústria. O que eu estou dizendo? Você pegava um carro no final de semana, né? Então você tinha um volume maior de demanda no início do final de semana e devolvia tudo no final. Com esse ganho de flexibilidade das pessoas, elas começaram a alugar o carro com um prazo um pouco mais longo, pegando numa quinta-feira, devolvendo numa segunda-feira. Então, isso acabou sendo muito positivo e mudou um pouco dos hábitos e costumes de forma positiva para o setor, né? Então, esse foi um aspecto. O outro aspecto que sofreu, falando só por enquanto do lado do impacto, é que dentro da logística, um segmento especificamente, ele sofreu bastante com a parada das fábricas, que foi o setor automobilístico. Esse é um setor que até hoje, você deve estar acompanhando com certeza, né? A cadeia de suprimentos ainda não está regular. Mas mesmo com a cadeia de suprimentos do automobilístico ainda sem estar regular, o crescimento da logística aconteceu superando esse impacto que ainda existe na economia, né? Então, quer dizer que o crescimento de todo o resto foi muito maior. E vale destacar que também apresentou uma grande resiliência, seja porque você estava distribuindo alimentos para as pessoas ficarem em casa, produtos de higiene e limpeza, e também dizer que cerca de uns 40% da atividade logística da JSL está ligada em commodities, né? Commodities que, na verdade, o Brasil é extremamente competitivo e nunca tiveram o seu volume reduzido. Então, isso continuou sendo exportado. Então, essa diversificação da JSL é a razão da resiliência, e a flexibilidade operacional dela e a segurança que ela passa para os clientes é a razão dela superar eventual impacto num cliente específico ou num setor específico, podendo apresentar no terceiro trimestre o crescimento orgânico que eu te falei de 17%.
O resto continuou performando muito bem. Por exemplo, a Vamos atravessou aquilo como uma rocha através de todo o período do Covid e continuou a crescer. Verdade, ela tem um posicionamento muito diferenciado, tem um ecossistema bastante robusto, né, que envolve aluguel, também não só o aluguel de equipamentos, mas também as concessionárias desses equipamentos, né, para atender o cliente, e está no mercado que está só se iniciando. Então, ela vem acelerando o seu volume de originação de contratos esses que, na sua grande maioria, têm um prazo médio de 5 anos. Então, isso continua evoluindo muito positivamente. Então, hoje eu diria que, do que a gente teve lá atrás, o resíduo que ficou, embora a gente tenha superado esse desafio, é o impacto na indústria automobilística, que ainda não conseguiu regularizar o flow da sua cadeia de suprimento. Uhum. Tem uma pergunta aqui no telespectador. Então, para o ano que vem. Bom, para o ano que vem, eu só posso esperar mais crescimento, tendo investido até outubro 7,4 bilhões. Isso é um investimento líquido, né? Significa que eu comprei ativos em volume maior que isso, eu deduzi dos ativos que foram vendidos para renovação, e você apresenta 7,4 bilhões, quando no ano passado inteiro foi 2,9. Então, é isso aí que nos dá a certeza da continuidade desse crescimento, lembrando que eu sempre fico impedido de fazer um guidance aqui em relação à nossa receita, assim, de uma forma mais precisa. Ah, não tem problema, você já deu um panorama bem legal, com vários números aqui para a gente. Bom, o MPK, ele tem várias perguntas aqui chegando dos telespectadores, e tem o MPK perguntando o seguinte: se você puder responder também, é claro, pode ficar à vontade, caso não dê para responder, pode ficar tranquilo. Ele quer saber o seguinte: quais são os tipos de concessões que mais interessam o grupo? Bom, eu acho que está evidente aí um interesse em rodovias e portos, né? Mas agora que a gente teve um evento recente, né? A gente tem essa incorporação da CS Infra, que traz o ativo Ciclos, a gente entra na concessão que diz respeito ao tratamento da gestão e valorização do resíduo. Aqui nos interessa bastante porque, eu não sei se é de conhecimento amplo, mas o resíduo sólido está dentro do novo marco regulatório do saneamento, né? E esse marco regulatório, ele pressupõe a extinção de mais ou menos 3 mil lixões a céu aberto, né, para que esse resíduo tenha um destino correto, né? Eu diria até, para ilustrar, né, para a audiência, que mais ou menos, posso estar errando um pouco para lá, um pouco para cá, mas 50% do resíduo sólido brasileiro não tem um destino correto. Então, isso mostra uma avenida potencial de crescimento orgânico muito grande agora que nós temos esse ativo dentro do nosso portfólio de concessões. Então, certamente, esse também é um perfil de concessão que nos interessa bastante. Tá? Perfeito, respondido então a pergunta do MPK. E voltando aqui a falar em relação aos desafios da pandemia, a gente vive um momento econômico também bem desafiador, com a inflação e os juros em alta. De que forma isso impacta nos negócios da Simpar? E também o reflexo é diferente entre as empresas do grupo? Quais são as mais expostas e as que são menos expostas também? Tá. Os impactos são diferentes, mas eu queria só trazer o nosso passado, né, como uma forma de demonstrar que a gente já lida com esse ambiente há muito tempo. Com mais de 65 anos de idade, esse é um grupo que trabalhou mais tempo num ambiente inflacionário do que num ambiente de estabilidade econômica. Por que eu digo isso? É porque os nossos contratos, eles trazem a memória inflacionária. Então, vamos separar aqui os efeitos. Na logística, a gente tem, para os contratos de longo prazo, que tem a nossa alocação de ativos próprios, você tem fórmulas bem específicas que prevêem o repasse dessa cesta de custos
para o preço, de forma que a gente mantenha a nossa saúde financeira e possa performar essa atividade para os nossos clientes. Ou seja, isso também é de interesse do cliente, que ele tenha um fornecedor estratégico, como a gente é para a maioria dos clientes, numa situação saudável financeira. Então, a gente já lida com isso há muito tempo. Agora, também é fato que a gente tem uma parte que é leve em ativos, que a gente faz uma subcontratação, e que isso causa que você volte ao diálogo com o seu cliente com mais frequência. Isso era muito comum no passado. A gente viveu alguns anos aqui de bastante estabilidade, então isso diminuiu, então voltou agora uma dinâmica diferente, uma dinâmica de um diálogo mais constante para fazer esses ajustes, né? Eu acho que não tem ninguém que vá negar que essa situação existe, porque é só você olhar na sua própria vida, você vai no supermercado, volta, você percebe que existe um impacto ali. Então, é uma questão só de razoabilidade. Então, esse é um ponto. As conversas com os clientes estão acontecendo e, como a JTC divulgou, os repasses também estão acontecendo, como eles anteciparam lá na divulgação de resultados deles. Quando você vai para os outros negócios, eu diria que esse impacto ele é menor. A gente tem uma grande convicção que numa hora onde você tem uma inflação, você mesmo enfrente uma recessão, se você olhar aí os dados econômicos que estão saindo, as pessoas vão racionalizar os ativos, pessoas e empresas. Então, se você fizer a conta, alugar um automóvel do ponto de vista individual, sei lá, com prazo de 30 meses, ou você ser numa companhia, faz sentido econômico, né? Não é só uma questão de liberar capital de um ativo alocado, é também uma questão de ser melhor economicamente. Esse fundamento que vale para o automóvel, ele também vale para o caminhão, só que ele é um evento mais recente em que a Vamos está divulgando. Então, e tem um aspecto curioso, porque à medida que você vai demonstrando o valor desse serviço prestado, você normalmente começa numa análise unitária, né? Então, você mostra que para uma unidade de um caminhão, por exemplo, faz mais sentido você alugar da Vamos do que você comprar quando o seu core business é outro, né? Levando em conta o seu custo de manutenção, o seu valor de aquisição vis-à-vis o que a Vamos tem e o seu know-how na venda. Então, veja, é um ciclo entre comprar melhor, saber manter com insumos comprados com escala e saber vender, e vender a preço de varejo no ciclo final do ativo. Então, esse é um ganho que abre a conversa, mas existe um segundo ganho que aparece quando o cliente delega também a manutenção a Vamos, usualmente, tá? Você tem um ganho de produtividade na frota. Isso implica dizer que, nesses casos, se um cliente tem uma frota de 100 caminhões, eu vou sugerir para ele que ele faça com 70 caminhões o que ele fazia com 100. Né? E não tem ciência de foguete aqui. Isso é feito na tempestividade da manutenção preventiva e corretiva. Então, esse é um aspecto do econômico que você só enxerga quando você senta na mesa com o nosso pessoal da Vamos, que tem a oportunidade de mostrar tudo o que tem para fazer por você. Então, eu acho que mesmo no ambiente recessivo, é um ambiente favorável a esses negócios. Então, eles tendem, na minha visão, a continuar se expandindo. Então, a gente vê isso, na verdade, como oportunidade de divulgar mais o benefício do aluguel dos ativos. Então, vai em benefício do uso e detrimento da propriedade, que isso não é o foco de alguém que tem uma outra atividade como core business. O que mais? Do aspecto, sei lá, taxa de juros, né? Taxa de juros que teve um aumento. Esse aumento da taxa de juros está diretamente relacionado exatamente ao aumento dos insumos e dos ativos. Então, a gente mostrou na nossa divulgação de resultado, por exemplo, que a nossa base de ativos do grupo, que hoje lá na contabilidade está por volta dos seus 15,5 bilhões de reais, na verdade o valor de mercado indica 20 bilhões. Por que eu estou chamando a atenção disso? Estou dizendo que a gente tem um colchão de cerca de um pouco mais de 4 bilhões de reais que você não enxerga no balanço,
mas que eles vão se materializar ao longo do tempo, seja com um resultado operacional mais alto por conta de uma redução da depreciação, dado que o valor esperado ao final do processo de utilização é maior do que o que você tinha, seja porque você, quando vender, dado que você não pode estornar a depreciação passada, você vai realizar um lucro bruto na venda maior do que o esperado, né? Então, essa associação entre aumento de taxa de juros e valorização, transformação do valor da nossa base do ativo, na verdade, a transformação do valor base ativo é mais do que compensa esse incremento de juros que a gente já assistiu e do que está precificado na curva futura. Então, eu tenho dívida porque eu aloco em ativos líquidos, então as duas coisas estão associadas. E a valorização desses ativos foi muito maior do que o eventual impacto do aumento do juro. Então, a gente está muito tranquilo e, para aquilo que é novo, você está fazendo com base no novo preço de ativo, numa nova curva de juros, numa nova expectativa de valor residual e vida que segue é o que a gente tem feito há várias décadas, tá? Ótimo. E falando agora em relação à produção de veículos no país, né, que a gente vê que passa por um momento de demanda maior do que a oferta, né, em relação também à alta em preços, a indústria automotiva enfrentou o desabastecimento de chips e isso acabou interferindo também no mercado de carros usados. Qual foi o reflexo dessa dinâmica nos negócios da Simpar? E você vê também uma normalização a curto prazo? Como é que vocês estão lidando aí com essa questão? Tá. Hanna, eu vou começar pelo final. Eu vou te falar, em termos de normalização, aquilo que eu mais escuto do que eu acredito, porque se você me ouvisse no início do ano, você ia ver que eu já tinha errado. Então, eu diria o seguinte, a gente tem uma expectativa que essa normalização ainda vai levar o ano de 22 baseado nas interações que a gente tem com a indústria, como você pode imaginar, né? Agora, o impacto aqui, na verdade, ele de novo, ele foi na transformação do valor da base de ativos, que eu acabei de citar, né? Mas que vem mais do que compensando o atual e eventual aumento adicional dos juros na economia. E talvez tenha imposto um pouco, assim, a gente acha que o crescimento disponível no segmento de rentacar, principalmente, ele é muito maior do que a gente está usufruindo. A Movida foi a empresa que mais cresceu em termos relativos no setor. Ela veio de uma base, ao final do ano, acho que de 110 mil carros, se eu não estou errando. A gente está chegando agora, com base na divulgação, em 170 mil carros. É verdade que teve uma incorporação de uma outra atividade que a gente tinha dentro do grupo, né, que era a CS Frotas, mas mesmo se eu retirar, ali tem mais ou menos 20 mil carros, então eu estaria falando de 100 para 150 mil carros, ou 108 mil carros para 150 mil, é um crescimento bastante importante, né? A gente gostaria talvez de ter crescido mais, né, e ter renovado mais. A idade média da frota talvez tenha subido aí uns 2 meses, a gente sempre tem uma preocupação central com a satisfação dos nossos clientes, mas a gente entendeu que manter os carros e aumentar essa idade média da base de ativos era, na verdade, o melhor serviço que a gente podia fazer para o cliente, para ele não ficar, para ele não deixar de ser atendido, né? Mas a gente tem recebido o carro, tem já começado a trazer essa idade média para baixo, mas, de novo, como a gente acha que tem uma mudança aqui estrutural e racionalidade do indivíduo, a gente acha que é um dos mercados que vai mais crescer. A Movida fez, alguns dias atrás, o Movida Day, lá tem todo o detalhamento do que eu estou falando, mas a gente poderia certamente estar oferecendo mais veículos novos a essa base de clientes que está racionalizando o uso do seu capital. Então. Perfeito. E a Simpar também atua na gestão de resíduos sólidos urbanos, né, como a CS Infra. Queria que você falasse um pouquinho, né, talvez seja a empresa que atue numa área mais diferente em relação às outras do grupo e de que forma ela integra o ecossistema da Simpar. Faz parte também do plano da companhia ampliar a atuação nesse segmento também? Sim, Hanna, definitivamente faz. Então, ela tem duas maneiras de olhar para esse ativo.
Um é que ele incorpora a nossa plataforma de concessões. Lembrando que são concessões que a gente busca com perfil em inglês, o pessoal chama de brownfield. É alguma coisa que já existe, mas que quando vai elevada à licitação é para ser melhorada, para melhorar o serviço para o usuário. A gente acredita muito nisso. A gente acha que o Brasil, a população brasileira, demanda e demandará serviços melhores, não necessariamente mais infraestrutura, mas a infraestrutura existente que ela tenha um serviço de melhor qualidade, que ela evolua, né? Então, a Ciclus suporta, ela encaixa aqui nesse portfólio de concessões, lembrando que as concessões é uma visão que a gente tem por algo que seja resiliente, de longo prazo, que você possa contar. Então, isso encaixa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, concessões como a dos portos, que podem ser renovadas se lado a lado o nível de serviço estiver alinhado, pode chegar a 70 anos, e a gente tem conseguido entrar nessas concessões com retornos bastante adequados. Então, a Ciclus se encaixa nesse aspecto. A Ciclus também, que é a gestão e valorização do resíduo sólido, quando você olha a dinâmica dessa atividade, ela tem muito de logística, né? Porque a Ciclus é formada por 5 estações de transbordo, né? Dentro da cidade do Rio. Ali você recepciona o resíduo sólido do residencial da cidade, e aí você é responsável por transferir ele até uma destinação adequada no Centro de Tratamento de Resíduo, em Seropédica, que é um dos maiores na América Latina, e é uma área própria da Ciclus, né? E lá você evita, né, emissões a céu aberto do gás metano, né, purificando com uma planta de purificação de biogás esse que já é comercializado, e também que gera uma capacidade em torno de algo como 1 milhão de toneladas de crédito de carbono, se eu não estou enganado, né? Isso você também tem como exatamente um subproduto, mas como resultado desse tratamento do resíduo, você tem o chorume. E essa planta lá da Ciclus tem o maior tratamento de chorume no mundo com base em osmose reversa. Significa dizer que ao final desse processo você tem água desmineralizada, que pode ser usada para fins industriais, mas não para consumo, obviamente. Então, isso é algo que a gente também pretende alavancar o benefício ambiental aqui, com planejamento de incremento de reciclagem dentro da filosofia de uma economia circular e aproveitar outras matrizes de energia limpa, né? Então, é algo que nos interessa bastante. A gente tem um fundamento de sustentabilidade. Eu tenho uma estimativa particular, ainda não auditada, né, que com o advento da incorporação da Ciclus, a gente poderia dizer que o grupo Simpar é carbono neutro. Mas, de novo, isso aqui está sob júdice, tem a Patrícia da área de sustentabilidade, ela disse que ela tem que fazer um inventário antes de eu fazer essa afirmação, mas o fato é que essa purificação do gás metano equivale a uma emissão diária de cerca de 300 mil automóveis, né? Se a Movida tem cerca de 170, a Vamos está caminhando para os seus 30 mil ativos, e mesmo olhando a base de própria e subcontratada da logística, eu acho que a gente não chega nesse volume equivalente a 300 mil, emissão de 300 mil veículos por dia. Então, esse ainda é um ativo que nos ajuda muito dentro da nossa meta de sustentabilidade, que, inclusive, nós assumimos vários compromissos no início do ano, quando a gente emitiu o primeiro bond no exterior ligado à sustentabilidade do nosso setor no mundo, né? Então, isso contribui bastante também para essa nossa visão de mundo, né? Uhum. E já para a gente finalizando a nossa conversa, a gente falou sobre aquele pacote ambicioso de investimentos para o ano que vem, e parte dos recursos vão para as políticas ESG das empresas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual deve ser o foco também de vocês nesse segmento a partir de agora.
Olha, no ISG, eu vou usar aqui como referência o compromisso que a gente assumiu de reduzir as emissões com base nesse título de 10 anos emitido no exterior, né? A gente tem várias iniciativas e tem consultoria que já nos apoia para nos orientar nesse caminho, com foco na substituição da matriz de combustível, seja pelo álcool, no caso dos carros alugados, seja pelo uso de caminhões a gás, enfim, entre outras, mas eu queria enfatizar uma coisa. Das nossas emissões, cerca de 75%, mais ou menos 5%, acho que na verdade é mais próximo de 80%, existe respeito a um negócio chamado escopo 3. Quando você vê empresas assumindo compromissos em títulos de sustentabilidade, você usualmente vai encontrar o escopo 1 e o escopo 2. Deixa eu dar uma explicação rápida. Escopo 1 é o que você emite. Escopo 2 é ligado ao consumo de energia. O escopo 3, que eu acabei de me referir, ele é aquilo que o seu prestador de serviço emite quando ele trabalha para você, ou o que o seu cliente emite com base no serviço que você prestou para ele. E note, a gente assumiu um compromisso que tinha o escopo 1, o 2 e o 3, e o 3 é quase 80% de toda a emissão do grupo. Então, isso quer dizer que eu tenho, na verdade, não só que fazer o meu, mas eu tenho, na sua grande parte, que influenciar a cadeia. A cadeia desde a origem do meu fornecedor até o meu cliente. E a gente tem trabalhado com vários clientes, seja na matriz elétrica, você tem o exemplo da Movida, né? Movida que tem sido, acho que, um grande exemplo e bastante visível nesse sentido. A gente tem um comitê de sustentabilidade na Simpar, e ele se desdobra para todas as subsidiárias, né? E esse comitê, a partir da coordenação do Fernando Antônio Simões Filho, ele lançou o desafio de ser uma companhia B, né? E a Movida é a única companhia B do mundo no ramo de rentacar, que significa que você está preocupado não só com lucro, mas também com o impacto no seu entorno. Assumiu compromissos de plantio de árvores, né, na Amazônia, junto da Fundação Black Jaguar, né? Foi a primeira empresa a lançar, a disponibilizar, na verdade, para o aluguel, o carro elétrico, né, numa parceria com a Nissan. Então, isso tudo se soma às nossas iniciativas, seja disponibilizar mais carro elétrico, seja mudar a matriz de caminhão para o gás, seja trabalhar em parceria com os clientes, para ver se a gente consegue trabalhar exclusivamente com carros elétricos. Hoje ainda é um valor alto, né? É um investimento alto, e isso tem que ter uma cumplicidade dos dois lados, né? Do nosso e do cliente, para que isso vá adiante. Mas estamos caminhando, tivemos a felicidade desse tremendo impulso, né? Ao agregar esse ativo da Ciclus, no que diz respeito à neutralização do carbono, mas isso não, de maneira nenhuma, tira o nosso foco das iniciativas que a gente já tinha se programado antes da incorporação desse ativo, tá bom? Perfeito, maravilha. Bom, já para encerrando, né, a nossa conversa, esse foi o Denis Ferri, CFO da Simpar, conversando, né, trazendo uma análise bem legal para a gente conhecer, né, não só a gente aqui da BMC News, mas os investidores, né, que gostam de conhecer a fundo. Eu sempre falo, né, que o BMC Business é sempre o melhor lugar para a gente ter essa conversa, né, essa ponte entre os investidores e cada empresa. Denise, espero que você volte mais vezes para a gente conversar, já se sinta convidado a voltar uma próxima vez, tá bom? Muito obrigado, Hanna. Obrigado também, BMC News. É um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, lá no nosso Instagram, @bmc.news, e também no nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.